felicidade pode ser descrita de várias formas. Uma sensação de bem-estar influenciada por motivos diversos, momento durável de contentamento, sentimento de realização ou a simples percepção de que não há qualquer tipo de sofrimento. Felicidade também pode ser comprar, comer, praticar atividade física. É tão subjetivo e pessoal que a gente pode afirmar que para a felicidade não há consenso. E olha, depois de passarmos por um ano tão pesado, com tantos conflitos e transformações, nada como falar de algo que nos eleva, como é a tal da felicidade. E antes de apresentar aqui os nossos convidados, vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse assunto. O que define felicidade, na tua opinião? Eu acho que estar bem com a família, né? Acho que é o mais importante, a reunião da família, né? Pra mim, me traz muita felicidade, eu acho que é isso. Felicidade, eu acho que é o alcance dos objetivos, principalmente. Acho que é poder estar junto da família, ter saúde. Ter saúde, meu amigo. Isso aí define a felicidade? Sim. Ter Deus, depois a família. Família, amigos, saúde, isso aí define a felicidade pra mim. O que define felicidade pra ti? Estar junto com a minha esposa. E o que mais? O que mais? A família. A família. Nosso filho, né? Se não tá junto com a gente, não tem felicidade completa. E com a gente aqui no estúdio, o psiquiatra Jorge Salton e o professor de filosofia aqui da Universidade de Passo Fundo, Nadir Pichler. Sejam todos bem-vindos. A gente já viu aqui que as pessoas definem como felicidade estar junto da família, ter saúde, ter o filho próximo. Qual é a definição que a gente pode dar sob o aspecto da psiquiatria, doutor Jorge? Eu estou concordando com as pessoas. Felicidade, eu diria que é essa sensação de bem-estar, essa alegria tranquila, que em certos momentos da vida a gente tem e outros a gente não tem. E para a gente alcançar essa sensação tão boa, nós temos que ter saúde, como falou alguém, não é? Não podemos ter sofrimento físico. Nós temos que ter um objetivo, uma meta, quando a gente levanta de manhã, um coelho para correr atrás, nós podemos falar mais sobre isso. Nós temos que ter algumas atividades assim que a gente tem habilidade, seja culturais, esportivas, aquelas atividades que a gente não vê o tempo passar e faz a gente ter um descanso da gente mesmo, né? E boas relações, como eles falaram, relações familiares, né? As nossas relações, elas são fundamentais na nossa amizade. Não só a quantia das relações, mas a qualidade delas. Uma relação difícil nos traz muito sofrimento. E eu até publiquei um livro recentemente, que é Convivendo com Pessoas Difíceis. A ideia é assim, o que nós vamos fazer se nós estamos convivendo com uma pessoa que está nos trazendo sofrimento? Né? Então o livro procura nos dar uma ideia. Claro, a gente tenta se afastar dessa pessoa, mas se não dá para se afastar, o que nós vamos fazer? Enfim, eu acho que esses temas assim é que define a felicidade. Tudo que causa bem-estar no ser humano pode ser caracterizado como uma emoção de felicidade. Isso, então. Inclusive nas pesquisas na minha área da psiquiatria, eles pararam de usar o termo felicidade, porque o termo felicidade ficou muito genérico e estão usando mais bem-estar. Mas mesmo bem-estar é um pouco difícil de definir, né? O bem-estar, eu tento dizer assim, que é essa sensação de alegria tranquila, que em alguns momentos a gente tem, outros a gente não tem. Né? Agora, se é tão simples e tão fácil acessar esse sentimento, por que as pessoas se sentem tão infelizes? É porque nós não conseguimos nos manter sempre assim, né? Nós não conseguimos sempre ter boas relações, né? Nós não conseguimos sempre ter um objetivo, uma meta que nos atraia realmente. Nós não temos, às vezes, tempo para desenvolver uma atividade, uma habilidade que a gente se sinta bem, né? E nós somos pressionados hoje por uma série de coisas, pela tecnologia, né? Que ela é muito boa, mas ela nos dispersa muito, e aí eu acho que a gente não consegue se concentrar como poderia nessas áreas assim que são mais significativas para a felicidade.
Bom, da psiquiatria para a filosofia, qual é a definição que a filosofia dá para a felicidade, professor Nadir? Olha, eu concordo com o que o Jorge coloca e também concordo, achei interessante a enquete que vocês fizeram. E eu gostaria de seguir nessa linha de raciocínio com a questão da busca de si mesmo, a necessidade de ter metas, objetivos na vida, que é uma questão fundamental. Se a gente voltar para a história da filosofia, um pouco da história da humanidade, os gregos, romanos, medievais, até recentemente colocaram que o objetivo maior, a ação maior que o ser humano busca é a felicidade. Então existe algo que nós buscamos e estabelecemos metas, ações no decorrer da vida. Mas nem sempre ela é alcançável, porque é algo que está ligado, é intrínseco, então é subjetivo, conforme o Jorge coloca, é algo que está presente em nós seres humanos. Via de regra, a felicidade é indefinível. Então os autores mais recentes, por exemplo, Luc Ferry, Pierre Hadot, o próprio Michel Foucault e Frédéric Lenoir, são filósofos franceses, eles colocam justamente isso, há uma indefinição. Devido à abrangência da temática que o Jorge coloca, e são N questões que aparecem. Mas parece que de tudo isso tem um núcleo, que nós seres humanos, quando a gente é inserido neste mundo, nós fomos concebidos, nós temos algo a realizar que só depende de nós. Tem a questão biológica, tem a questão social, questão econômica, ambiental da sociedade, mas nós seres humanos precisamos nos produzir. Então, enquanto seres humanos, somos seres inconclusos, seres inacabados, e também uma outra palavra um pouco mais técnica, chamada seres perfectíveis. Então, existem N possibilidades que a gente tem para se construir, para conquistar a sua felicidade. E essa felicidade também é de acordo com época, de acordo com a cultura. Com o modelo que está, né? Modelo de economia, de sociedade que nós temos. Então, hoje, preza-se muito pelo culto ao corpo, pela questão do cuidado do corpo. E até na enquete apareceu a questão da saúde, que é fundamental. Quer dizer, se eu não tenho saúde, como que eu vou almejar outras questões? Se eu não tenho as necessidades básicas satisfeitas, o comer, se eu estou com sede, se eu não tenho segurança, não tenho roupa, como que eu vou pensar em algo mais subjetivo, bem-estar subjetivo ou simplesmente bem-estar? Então, são um conjunto de questões que possibilitam, faz com que o ser humano consiga pensar sobre si mesmo ou ir em busca da felicidade. E essa busca pela felicidade, ela muda de idade para idade? O perfil do jovem é um, do adulto é outro? Isso é natural? Sim, é natural. Há indicativos. O jovem está em busca de se afirmar. As pessoas mais idosas ou que estão na meia-idade, 40, 60 anos, já têm certas convicções, já têm propósitos, já têm metas, tudo isso. Mas não quer dizer que eles tenham já alcançado a felicidade. Pessoas hoje com mais de 100 anos de idade, o que elas mais buscam é estabelecer metas, fazer alguma coisa. E daí apareceu também a questão da saúde e atividade física, que o Jorge também falou, é a necessidade de cuidar de si, de se mover, de se movimentar nesse mundo. Então, conforme as épocas mudam. Por exemplo, uma pesquisa que está em andamento, que eu estou realizando com idosos, e o que eles colocam, 19 idosos entrevistados, em primeiro lugar, no topo, o que traz mais felicidade é a família, que também apareceu na enquete. Então, e entre jovens, não é? De jovens. E a família, apesar de todos os percalços, todos os problemas, os conflitos, ainda é um local para as pessoas se aturar, para as pessoas conviver e estabelecer relações saudáveis ou de felicidade. Doutor Jorge, nos consultórios, o que aparece de conflitos aí, de pessoas em busca da felicidade? Um aspecto é as pessoas às vezes não conseguem achar uma atividade, um objetivo que atrai a elas, né? E aliás, o Nadir estava falando aqui, eu me lembrei de um filme do Akira Kurosawa, o filme se chama Viver, eu acho que ele foi lançado lá para 1952. Esse filme trata de um personagem, o Anatabi, o personagem, que ele é um funcionário público da prefeitura de Tóquio há mais de 30 anos. E quando ele percebe que ele está com câncer de estômago, ele vai a um bar e diz para um desconhecido assim, mas eu não posso morrer porque eu não sei por que eu vivi até agora. E ele sai do bar e ele vê uma pracinha toda descuidada
E naquele momento ele cria para ele um objetivo, que é conseguir transformar aquela pracinha numa pracinha deslumbrante. E aquilo faz com que ele esqueça até o câncer dele, em vez de viver a tragédia da doença terminal, ele vive a alegria de construir aquela pracinha. E a gente sente a sensação de felicidade com ele quando ele senta no balanço e fica andando no balanço. E aquilo traz para a gente que está assistindo uma sensação de felicidade. Eu gosto de rever esse filme, né? Uhum. Então esse é um aspecto, né? Quando a gente encontra algo, você falou antes para nós aqui, que felicidade é quando tu chega aqui de manhã, né? Puxa, é fantástico quando a gente encontra algo assim que mobiliza o interesse da gente. Isso é... Mas muitas pessoas não estão conseguindo encontrar então, isso. o objetivo, ou traçar metas, ou ter objetivos, é um caminho, não é, que leva a pessoa a ter a sensação de felicidade. Então, e até de longevidade, né? De longevidade. Vale a pena levantar de manhã, né? Porque eu tenho tal coisa para fazer e esta coisa me agrada muito, eu não vejo o tempo passar com ela. E é interessante como a gente cansa da gente mesmo, né? Imagina, nós convivemos, eu sempre brinco, digo, a pessoa mais difícil somos nós mesmos, né? Nós carregamos as nossas preocupações todo dia. Então, quando nós nos envolvemos numa atividade assim absorvente, nós conseguimos esquecer de nós mesmos. Isso dá um alívio imenso, isso dá essa sensação de alegria tranquila. E aí a dificuldade está nas pessoas que não conseguem essa renovação, né? Renovar esse objetivo. Daí adoecem e vão para os consultórios. E aí a ajuda da filosofia, nós estávamos comentando, ela é muito boa. Eu procuro até com os meus alunos estimular eles a se envolver com os filósofos. Os filósofos são uma fonte grande de auxílio para a gente decidir os rumos que nós vamos tomar na nossa vida. Exatamente. Ter rumos, então, ter metas na vida. Estou lembrando de uma pesquisa realizada, pesquisa empírica, nos Estados Unidos, com pessoas acima de 65 anos de idade também. Quem tem metas, objetivos na vida, aquilo que o Jorge coloca, levantar de manhã, ter algo para fazer, vive, em média, a pesquisa mostrou, em média 15% a mais. Isso dá quase em torno de 12 a 3 anos a mais de vida. Os problemas da saúde, os problemas da questões físicas, eles aparecem, mas é a capacidade de superar. Então, felicidade, se a gente quer avançar um pouco mais na definição, seria a eterna busca de si mesmo, voltar-se sobre si, considerando o outro, considerando o meio ambiente, a cultura, e ter em mente que aquilo que os outros fizeram da gente, vai chegar um momento em que o ser humano precisa ou requer que ele desperte. Isso pode ser com 12 anos, 20 anos, 70 anos ou 100 anos de idade. Rever o que fizeram dele, seguir o que é bom e deixar de lado aquilo que não interessa muito. Poder se renovar, essa busca constante. E os filósofos apontam, então, como a felicidade, ela não estaria no dinheiro necessariamente, não estaria no corpo, não está nos bens materiais, nas questões exteriores, mas tudo isso ajuda para produzir a felicidade. Então, a felicidade maior seria voltado para esse bem-estar subjetivo. Conhecimento, autoconhecimento e domínio de si. Aí a gente está falando de Epicuros, não é? Sim. É um filósofo que defendia esse tipo de coisa. Mas eu queria perguntar para você se dinheiro traz felicidade e deixar essa pergunta no ar, porque a gente vai responder depois do intervalo. A gente já volta. Estamos falando de felicidade. E você é feliz? Bom, quero saber se dinheiro traz felicidade, professor Nadir. Olha, o dinheiro, daí, novamente, questão um pouco clássica na área da filosofia e um pouco na área das humanidades. O dinheiro, desde a concepção dos pensadores antigos, é colocado como meio. Ele é necessário, conforme nós já falamos, para ser feliz. Inclusive, no mundo grego e romano, eles colocavam uma família ou uma nação que tem muita riqueza, muito dinheiro, isso pode gerar um desequilíbrio. Significa, outros povos vão querer se apropriar disso
E muitas pessoas podem se aproximar da família ou da pessoa por interesse. É a questão da amizade por interesse, a questão da corrupção, tudo isso. Mas atualmente, conforme mudam as épocas, aparecem algumas coisas top. Então hoje, o que mais aparece, o que é sinônimo de felicidade na sociedade mercadológica é o dinheiro. E daí a pergunta é, se o dinheiro não traz tanta felicidade, e nós estamos numa sociedade ou em nível mundial, as pessoas estão com cada vez mais dinheiro, mais bens materiais. Por outro lado, acho que o Jorge tem mais propriedade, as pessoas, para falar sobre isso, as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, os jovens estão cometendo suicídios e tantos outros problemas. Então, se sonhava, se esperava que nessa época o dinheiro fosse resolver praticamente todos os nossos problemas, principalmente os problemas subjetivos. Mas o que se percebe em nível mundial não é bem isso, né? O dinheiro ajuda, mas ele acaba atrapalhando. Quando o dinheiro torna-se obsessão, assim pode ter uma obsessão por sexo, por comida, por bebidas, por fazer compras, isso torna-se um problema, porque o dinheiro ele resolve um problema, a partir dali a pessoa quer uma outra. Por exemplo, conseguiu uma bicicleta, agora quer ter um Fusca, depois quer ter um carro. Se transforma num transtorno, né? Transtorno. Depois quer ter uma casa na praia, depois quer fazer viagens internacionais, quer investir numa aeronave. Então, não há limite. Então, quando o problema vem, quando há essa obsessão, esse limite, o dinheiro torna-se um problema. E a gente tem aí, não é, vislumbra aí o surgimento até do corrupto, não é? Porque ele tem dinheiro, mas ele quer mais, né, doutor? Ah, sim, aí começa um vale tudo, né? Sim. Começa um vale tudo. Agora, o que realmente, na minha opinião, Zumara, pesa mais na felicidade são as relações que a gente tem. Porque, veja, uma relação boa, como faz bem, né? Como traz, agora uma relação ruim, como traz sofrimento. E agora vem a época do Natal, onde há uma tendência da reunião da grande família, né? No Natal. E é um momento complicado para as famílias, porque dificilmente uma família consegue com que todos tenham boas relações. Existem sempre aquelas relações difíceis dentro da família, né? Então, como fazer, né? Claro que a gente pode ter assim uma aproximação maior, um distanciamento maior, dependendo da qualidade da relação que a gente tem com a pessoa, né? Eu posso ter mais intimidade com alguém, menos intimidade, e ao natural a gente vai fazendo isso até para se poupar. Agora, o importante é a gente perceber assim, que aquela pessoa que está agindo mal conosco, que está nos trazendo um sofrimento, que ela não está fazendo isso necessariamente por maldade. Ela está agindo assim por limitação. Em geral, a pessoa que dificulta uma relação é uma pessoa que não tenha uma boa capacidade de empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro, né? E sentir o que o outro sente. Então aí ela acaba ferindo o outro, né? Mas isso é uma limitação, isso não é uma maldade. Então, eu digo sempre assim, toda relação que traz sofrimento, ela revela a ausência da empatia e a presença desse pensamento primitivo que está dentro de nós, que é o pensamento maniqueísta. A pessoa faz uma leitura sempre dividindo em bons e maus, né? Então ela sempre acha que ela está do lado dos bons, né? E o outro está do lado dos maus. E aí a pessoa até se sente no direito de atacar o mal, né? Aliás, esse é um tema que o Nadir conhece melhor que nós aqui, porque o termo, né, maniqueísmo vem do maniqueu. Isso. Foi esse pensamento primitivo que está dentro de todos nós foi estudado por muita gente, Freud, Melanie Klein, mas ele surgiu primeiro com esse filósofo persa, que colocou na filosofia essa divisão entre bons e maus, né? Acho que é um tema que influi muito nas nossas relações. Se a gente conseguir superar isso, fica bem mais fácil. Exatamente. Inclusive, nessa mesma linha de pensamento, as histórias infantis trazem muito isso. Existe o bem e o mal, na verdade, existe um mundo maniqueísta. Faz parte do ser humano, né, buscar. Faz parte dos povos, das civilizações, tudo isso. Mas justamente o que o Jorge coloca, quando eu me coloco como o certo, o Criador, eu sou Deus,
eu estou do lado da ética e o outro é meu problema. A Sartre já colocava, o outro é meu problema. Os demônios são os demônios, outros. Mas o outro visto desse ponto de vista, enquanto demônio, enquanto alguém usurpador, só o outro é corrupto, quer dizer, todo ser humano tem possibilidade de estabelecer corrupções, nós não somos seres perfeitos. Mas enquanto o outro é o problema e eu estou certo, aí aí se manifesta essa visão maniqueísta. Bom, o senhor falou no começo do programa que o ser humano é um ser incompleto, ele está em evolução, está aprendendo, não é? E a gente viveu ciclos na humanidade. A gente está vivendo hoje o culto ao corpo, a questão do dinheiro, quanto mais eu tenho, melhor eu me sinto. Os jovens que são muito imediatistas, eles querem uma coisa hoje, outra coisa amanhã, eles não conseguem ficar muito tempo no mesmo lugar, eles acham que ali já acabou a tal da felicidade. Esse é um ciclo. Vai mudar isso? Vocês percebem uma mudança? O homem vai se voltar para si próprio, ou já está se voltando? Em que momento a gente está na humanidade? Dá para a gente definir, professor? Olha, quero a resposta dos dois. Vou começar com o professor. Antes de entrarmos no estúdio, o Jorge e eu estávamos conversando sobre tudo isso. Me parece que tem duas grandes tendências. Uma delas é o avanço da tecnologia e cada vez mais. Então, nós vamos nos deparar com os avanços, as coisas boas, traz os benefícios, por exemplo, um celular, redes sociais, como também traz malefícios, né? Mas o avanço da tecnologia é inevitável. É a questão voltada para a mercadoria, voltado para a busca do dinheiro, dos bens materiais, isso é uma tendência que vai continuar. Mas existe um outro aspecto que está voltando, não sei se a gente poderia utilizar esse termo, na área da filosofia, da arte, da religião, que é a busca de si, quer dizer, a tecnologia ajuda a nos conectar. O dinheiro eu posso comprar coisas e viajar pelo mundo. Os bens materiais eu consigo ter uma vida confortável. Mas parece que isso não está preenchendo o ser humano. O ser humano precisa e quer mais alguma coisa. E daí as dimensões da espiritualidade, do voltar-se sobre si, do querer se conhecer. Então há uma tendência também do ser humano procurar em si, no outro e na conexão com a natureza, ou até com as diferentes formas de divindade, novamente o equilíbrio cósmico, o equilíbrio humano, o equilíbrio social e o equilíbrio consigo mesmo. Eu não sei, claro, nós não sabemos como é que vai ser o amanhã, né? Mas eu noto assim que da necessidade da gente voltar a ter uma vida sem pressa. Ter relações com as pessoas em que a gente possa parar e escutar a pessoa com atenção. Eu trabalho com o ensino de relação médico-paciente, então eu vejo, digo para os alunos assim, a medicina só é boa, só é agradável se a gente consegue gostar de gente, se a gente tem curiosidade. Por exemplo, eu vou atender uma pessoa, ela está lá com um sino de pânico, posso pegar, dar um ansiolítico para ela e ela vai embora e o sintoma vai desaparecer. Mas não é agradável isso para ela e nem para mim. Agora, se eu peço para ela sentar e começo a ouvir sobre a vida, se eu tenho curiosidade de saber da vida dela, por que aconteceu isso com ela, e eu começo a querer saber onde é que ela nasceu, e me contar da vida dela, isso é muito interessante, né? Isso é muito agradável. Né? Isso é o contrário dessa pressa que a gente vê aí, né? Até nos atendimentos médicos. Como tudo na vida, tudo acelerou, os atendimentos médicos aceleraram. Tem consultas de 10 minutos, 9 minutos, né? E quem vive assim acaba não se sentindo feliz. Até não gostando, por exemplo, da profissão médica. Trabalha uns anos e não gosta mais. Né? A gente só vai gostar se a gente consegue estabelecer essa relação desapressada, essa escuta atenta, essa relação gente com gente. Eu acredito, espero que isso comece a retomar, né? Mas isso foi perdido, né? Eu me lembro na minha infância, nós sentávamos na frente da casa para conversar com os vizinhos, aquelas conversas intermináveis, assim, né? Isso não existe mais há muito tempo, né? Eu mal e mal sei quem são meus vizinhos, né? Bom, para encerrar, qual é a receita de vocês, do filósofo e do nosso psiquiatra, para a felicidade? Professor Nadir. Olha, não sei se seria receita, mas pelo menos algumas orientações. Umas dicas. Orientações.
Acima de tudo, se a pessoa tem disponibilidade para conversar com outras pessoas, isso que o Jorge coloca como fim em si mesmo, como algo prazeroso, se ainda tem paciência, seria um caminho. Outro caminho, repensar as ações, principalmente a busca obsessiva pelo dinheiro, pelos bens materiais e pelo corpo, se isso só isso é fundamental, é interessante, é fundamental, mas só isso não. E se a pessoa tiver disponibilidade de buscar pela leitura, vídeos, tem vídeos muito bons, tem filmes muito bons em relação. Um dos filmes clássicos recentes é Em Busca da Felicidade, um filme americano que também mostra isso. Então, buscar coisas... Que é lindíssimo, aliás, esse filme. Isso. Ele é inesgotável. Inesgotável. Aí tem um outro filme que geralmente trabalho com os alunos, é chamado Clube do Imperador, se alguém tem paciência também para assistir. Mas, acima de tudo, gastar seu tempo como fim em si mesmo, procurar desacelerar. Tá? Esse desacelerar tem a ver com a volta sobre si mesmo, que parece que é uma boa alternativa ainda. Doutor Jorge. Eu assino embaixo tudo que o Nadir falou, né? E eu só vou então reforçar essa ideia de procurar, quem sabe, ter como meta no próximo ano levar uma vida desacelerada, uma vida mais devagar, né? Diminuir os interesses para poder ter esse tempo para quando viver algo, poder viver esse algo com calma, com paz, né? Mais profundamente. Essa ficaria a minha dica. Tá certo, então. Obrigada. Tenha um bom final de ano e também um excelente 2019. Estamos encerrando o ano e também nos despedindo do Estúdio 4 no formato que ele é hoje. 2019, a gente tem muita novidade boa para você. Tem mudança em andamento porque a gente adora mudar, porque mudar também é sinônimo de felicidade. Ótimo fim de ano a todos e até 2019.